Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Paz seja com todos. Vamos nós, mais uma vez, para um tempo de instrução, de aprendizado, de conhecimento das Escrituras. E hoje, o que eu vou falar, pode ser que nesse momento da sua vida, não esteja acontecendo. E aí você vai me perguntar, pastor, mas se não faz parte da minha vida, agora por que o senhor vai falar sobre esse assunto? Porque do estado que nós estamos para esse que eu vou falar hoje, é um ato, uma atitude, nos coloca nessa situação. Mas talvez faça sentido para a sua vida, porque aí você, analisando tudo que vai ser dito, todo o contexto, as coisas que Deus vai falando para nós aqui, e aquilo que eu não vou falar daqui, mas Deus pode falar dentro do teu coração, e isso é aquilo que nós chamamos de inspiração. Estou falando uma coisa, mas Deus pode te fazer entender outra necessária dentro do teu coração. Não tem problema nenhum com isso, porque Deus, Ele fala para quem quer ouvir. Amém? Então pode ser que você, depois de ouvir isso aqui tudo, você pare um pouquinho, analise e fala, poxa, essa é a minha situação, esse negócio foi comigo, Deus falou comigo. Mas é preciso ter coragem para pensar assim. Bom, o tema que eu quero tratar hoje é as necessidades e a busca de um homem que experimentou a queda. A gente tem costume de falar sobre vida cristã do ponto em que nós estamos de pé. Que a gente está bem com Deus, tem um relacionamento com Deus, que a gente está indo na igreja, que a gente não, vou usar o termo entre aspas, não fizemos nada de errado. E aí a gente tem costume de olhar o Evangelho a partir desse prisma, né? De que as coisas estão bem, nós e Deus, Deus e nós, e a coisa está tudo dando certo. Mas como será que a gente vai lidar com a coisa quando algo realmente sério acontecer, quando a gente cometer um erro, porque a probabilidade ela existe? Como é que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai desenvolver essa nossa relação com Deus? Quando uma pessoa cai da fé, quando ela comete um pecado grave, qual é a sua maior necessidade? Qual deverá ser a sua maior busca? É o assunto que eu vou tratar aqui hoje. Amém? Salmo 51. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. A versão será revista e atualizada. E nós vamos ler esse texto para poder tratar desse assunto. Amém? Se você não encontrou aí, olha ali, porque a Gabi e a irmãzinha estão fazendo de tudo para que você não fique desinformado. Amém? O Salmo trata de confissão e arrependimento. Mas me permita ler as linhas do Salmo, verso 1, diz assim. Palavras do salmista. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, diz o verso 7, com enxofre e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos
que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Amém. Deixa eu contextualizar este salmo de Davi. Caso você não conheça a história, Davi foi o homem escolhido de Deus, segundo a Escritura, o homem segundo o coração de Deus. Deus colocou Davi assentado sobre o trono de Israel. E segundo lemos na história, Davi foi tido como um dos melhores reis da história. Ele embrenhou-se numa campanha militar de conquistas. Praticamente abateu todos os seus inimigos. Tanto é que o reinado de Salomão não tem guerra, porque aqueles que Davi não venceu na guerra, ele fez coligações de governos. Davi, segundo a história, nós lemos, foi o homem que matava gigantes, mas também um homem que enfrentava ursos e leões. Ele foi um dos maiores compositores musicais da Escritura. Ele confeccionava os próprios instrumentos que ele utilizava na expressão das suas adorações diante de Deus. Davi foi o homem escolhido por Deus, e a quem Deus disse que o seu reinado jamais teria fim, e da descendência do próprio Davi, a linhagem genealógica dele, apareceu o próprio Cristo sobre a terra. Mas esse homem com tantas qualidades, esse homem com tanto sucesso, em um momento da vida dele, caiu. Cometeu um erro grotesco, ou como eu prefiro dizer, erros grotescos sequencialmente. A Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou na sua casa no palácio. E lá no palácio, Davi sai na sacada do palácio para poder observar o reino. E lá embaixo ele observa uma mulher que estava tomando banho. Seu nome é Batseba. Batseba era a esposa de um dos melhores soldados de Davi. Ele observa a beleza daquela mulher e toma uma decisão: chame ela para vir até aqui. Batseba é levada à presença do rei, que naquele mesmo dia se deita com ela. E depois de ter passado um tempo com ela, leva de volta para casa. Passado algum tempo, ele é avisado que a mulher com quem ele se deitaram e cometeram um adultério está grávida. E ele imediatamente manda chamar o marido dela, que estava na guerra, e diz para aquele cara: vá para tua casa, se deita com a tua mulher. Mas o homem era tão fiel a Davi e aos seus companheiros de guerra, que ele se sentiu incapaz, ele se sentiu mal por voltar para casa e ter o prazer de deitar com a sua mulher, enquanto todos os seus outros companheiros, seus irmãos, estavam na guerra. Ele se sentiu indigno de receber tamanho presente de Davi. E Davi percebe que ele de forma alguma se deitaria com a sua esposa para poder tomá-la. Então Davi toma uma decisão séria naquele momento. Coloca uma carta na mão dele. E nessa carta estava escrito a forma como ele deveria morrer. E ele leva a carta para possivelmente Joabe, um dos generais de Davi. E ele lê a carta, e na carta estava escrito o seguinte: coloca esse homem para ficar à frente da batalha junto com vocês. Quando a batalha ficar terrível, quando a batalha ficar difícil, recua todo mundo para trás e deixa ele morrer na guerra. E assim aconteceu. O soldado que decidiu honrar sua pátria,
e servir ao rei que ele confiava, morre no combate. A partir desse momento, Davi manda chamar Batseba para morar junto com ele. E se passa um ano, e o fruto desse pecado nasce, uma criança. Passado um ano, Deus envia o profeta Natan para falar com Davi. E Natan conta uma história para Davi. E Davi, na condição de rei, lança uma sentença sobre essa história. E aí ele descobre que a pessoa de quem Natan estava falando, que havia roubado a única coisa que aquele homem tinha, a única ovelhinha que aquele homem tinha, era o próprio Davi. E naquele momento Davi se arrepende. E Natan libera uma palavra sobre Davi dizendo: Deus perdoou o seu pecado, mas o fruto do seu erro vai morrer, que era criança. Davi passa 7 dias orando, jejuando, clamando a Deus para que a criança não morresse. Ao término de 7 dias a criança morre. E nós acreditamos que foi nesse período em que Davi estava falando com Deus, em que Davi estava se arrependendo, em que Davi estava apresentando a sua vida diante de Deus e pedindo para que Deus perdoasse o seu pecado e não permitisse que a criança morresse, que esse salmo surge. Porque esse salmo fala não do homem que estava vencendo as batalhas, não do matador de gigantes. Esse salmo fala não do rei assentado sobre o trono. Não se fala aqui nesse salmo do homem que estava vencendo nas campanhas militares. Este salmo não está falando de um homem de pé, mas ele está falando de um homem caído. Alguém a quem Deus atribuiu muitas coisas. E no momento da vida, ele esqueceu-se de tudo que Deus estava fazendo por ele e deu lugar aos seus próprios desejos, cara. A história que aconteceu com Davi pode parecer impossível a nós, mas se nós começarmos a observar, poderemos perceber que pessoas que um dia estavam abraçadas da fé, pessoas que um dia estavam agarradas na cruz, pessoas que um dia estavam próximas de Jesus, hoje não estão mais. Pessoas que receberam dons e talentos de Deus, pessoas que poderiam ter sido pessoas extremamente usadas nas mãos de Deus, hoje não estão mais caminhando com Ele. Pessoas que foram extremamente abençoadas por Deus, hoje não caminham mais com Deus, porque desconsideraram princípios que não poderiam ter sido desconsiderados. E um desses princípios o apóstolo Paulo cita na carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 12. Um alerta importante para a gente pensar. Paulo diz assim, 1 Coríntios 10, 12. Que ele pensa estar de pé. E veja que não cai. Paulo não disse: aquele que está de pé, veja que não caia. Ele disse: aquele que pensa estar de pé. Esse que pensa estar de pé, ele disse: cuide para que você não caia. Quando nós começamos a viver na presença de Deus e começamos a receber de Deus as promessas e as bênçãos que Ele tem nos dado, junto com isso, começa a crescer dentro de nós a sensação de que somos intocáveis, de que jamais poderemos cair. Quando nós experimentamos a bondade de Deus, pensamos de tudo que Deus está fazendo na minha vida, de tudo aquilo que Deus tem me dado, jamais eu vou cair, jamais eu vou trair a minha relação com Ele,
Jamais eu vou trair a confiança do meu Deus. E esse pensamento que nos leva a crer que tudo depende de nós e que nós somos autossuficientes, abre a porta para uma das maiores ferramentas do diabo para nos levar à queda: a soberba, a altivez, a presunção. Salomão escreveu sobre isso em Provérbios 16, 18. E acerca deste assunto ele disse o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Na Nova Versão Internacional, esse texto está assim: que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Antes que alguém possa cair, ele precisa ser elevado. Antes que alguém possa ser destruído, ele precisa ser edificado. Portanto, a posição mais alta que nós ocupamos diante das bênçãos, diante do favor de Deus, a posição mais alta que nós conquistamos, vinda de Deus, acerca das coisas que envolvem a nossa vida, é o lugar mais perigoso da nossa vida. Porque só cai quem está no alto, e só pode ser derrubado quem está de pé.